Olá, meus amigos. O tema de hoje é pertinente a regras de intimação para a contabilização de prazo recursal. Mais precisamente, na verdade, aquilo que nos traz aqui é entender se a intimação eletrônica ela prevalece sobre o diário da Justiça Eletrônica. E esse é o sentido da nossa dúvida hoje. Vamos então entender como a situação se dá. Primeiro, vendo rápidas regras da Lei 11.419 de 2006, que instituiu no Brasil e regulamentou a estrutura do processo eletrônico. Vamos entender alguns rápidos dispositivos. O artigo 4º diz o seguinte: os tribunais poderão criar Diário da Justiça Eletrônico, chamado DJE, disponibilizado em sítio da Rede Mundial de Computadores para publicação dos atos judiciais e administrativos próprios e os órgãos e subordinados. Exatamente essa realidade, bem como as comunicações em geral. O artigo 5º diz o seguinte: as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação em órgão oficial, inclusive eletrônico. E aí chegamos ao ponto que chama maior atenção: os dois parágrafos que seguem, e aqui destaco o principal deles, que é o parágrafo 3º. A consulta referida nos parágrafos 2º e 1º, portanto, deste artigo, deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. E aí vem a questão que chega para ser resolvida. Imagine a seguinte situação, e isso já aconteceu e é o que nós vamos tratar agora. Imagine que saia um acórdão do tribunal local e que esse acórdão venha a ser disponibilizado no DJE no dia 1, publicado no dia 2, iniciando-se o prazo no dia 3, se útil, evidentemente. Essa é a regra do jogo. Agora veja que para aqueles tribunais que têm esse sistema de acesso interno, em que o advogado, para abrir o prazo, acessa o sistema, ou em não acessando o sistema, passando-se os 10 dias, se inicia automaticamente o prazo, a contabilização aqui da tempestividade de um recurso especial se dá de modo diverso. E foi isso que aconteceu no STJ. Um caso exatamente nesse sentido, em que o interessado, portanto o recorrente, deixou primeiro escoar os 10 dias da visualização, ele não visualiza o processo nesse período para não abrir o prazo, e no 10º dia, evidentemente, que termina essa possibilidade de acesso para se tornar intimado pelo acesso, inicia a fluência do prazo. É exatamente essa a regra. O que aconteceu é que esse recurso especial chegou para a admissibilidade e o tribunal local diz o seguinte: não, já saiu no DJE no dia 1º, publicado no dia 2º, com o início do prazo no dia 3º, e não depois da regra da intimação. Então, essa dúvida chegou ao STJ e o STJ se posicionou da seguinte forma. Veja comigo esse precedente, por favor. Para os interessados, anote então aí o número do precedente, que é o recurso especial 1.653.976 do Rio de Janeiro. Relator aqui o ministro Lázaro Guimarães, que é o desembargador convocado do TRF-5, tá bem? Decisão agora de maio de 2018, portanto. Olha que interessante, qual o sentido? Disse o STJ. A intimação efetivada por meio eletrônico do portal, previsto no artigo 5º da Lei Federal 11.419, de 2006, ela prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico. Interpretação sistemática dos artigos 4º e 5º da Lei de Regência, à luz dos dispositivos e princípios do CPC 2015. E aí, então, ele encerra. No caso concreto, observando o decênio previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, que são aqueles 10 dias da Lei de Regência, o recurso especial é tempestivo. É exatamente esse o cenário que nós precisamos ter, porque, evidentemente, eu tenho de um lado a publicação realizada no DJE, mas eu tenho aqui ainda, para aqueles tribunais que têm essa estrutura de acesso e abertura de prazo por acesso eletrônico, nós temos o decênio. Caso não haja acesso até o decênio, depois do decênio, evidentemente, o prazo começa a fluir. Essa é a regra do jogo. Então, se tome muito cuidado
com essa previsão. E o que eu quero chamar a atenção é que, evidentemente, não só nesta situação, mas há outros precedentes aqui nesse sentido. Inclusive, antes da sessão que foi realizada para julgar este caso, o próprio ministro Lázaro proferiu o voto concluindo pela intempestividade de recurso, para tanto invocando precedentes do tribunal no sentido de que, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão pelo DJI, né, na orientação antiga, prevalece esta última. Né? Então havia um conflito decisório sobre qual a intimação que seria considerada. E contra esta tese, portanto, se teria aqui o agravo interno no ARESP 1.101.413 do Rio de Janeiro. O próprio ministro Marco Aurélio Belize já decidiu desta forma. E havia outros julgados nesse sentido um pouco mais antigos. Mas agora sai este bastante interessante que se impõe e a reflexão do tema merece ser feita por todos nós. Um grande abraço e até a próxima.